Olá, eu saúdo a todos meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Você já ouviu falar sobre a profecia dos gafanhotos? Está na Bíblia, está em Apocalipse, está em Joel, está em Êxodo 10. A tempestade que passou com a nuvem de gafanhoto em Morro de São Paulo há mais ou menos 1 hora, já chegou aqui em Bicaraí. Tempestade chegando com muito gafanhoto na cidade. Léo, olha o tanto de gafanhoto que tem aqui no pé de manga. Só que ele é um tipo, filho, diferente. Ele é preto com listagem amarelo. Estão destruindo daqui de casa, daqui da área onde a gente bota a mesa. A gente escuta o picadinho deles das folhas. Tá vendo, filho? Como tá as coisas? Você acha que isso é por acaso? Você acha que isso é praga de Deus? É castigo de Deus ou não? Então, você quer saber o que isso significa e como você se posicionar para não ser atingido? O que a palavra de Deus diz? Você vê a palavra de Deus falando pelo menos em 3 passagens, em 3 lugares diferentes. Lá em Êxodo capítulo 10, você vê em Joel capítulo 1, você vê em Apocalipse, você vê em outros profetas falando por causa do pecado das pessoas. Ele ia mandar as pragas de gafanhoto para devorar o legume, para devorar a lavoura, e obviamente com isso viria a fome, a dor e o sofrimento, tudo por causa do pecado daquele povo. Agora, você precisa entender o seguinte, separar uma coisa da outra. Na época da lei, a maneira de Deus tratar com o seu povo era de uma forma, hoje era de outra. Vamos entender o seguinte, você lembra das 10 pragas do Egito? Você observe que Deus, primeiramente, mandou Moisés avisar a Faraó, para que Faraó deixasse o povo sair. Caso o Faraó não deixasse o povo sair, Deus mandaria a praga, que foi exatamente o que aconteceu. Deus mandou a primeira, a segunda, foram 10 pragas, tudo isso porque o Faraó não deixou o povo sair. Você observe que, enquanto as pragas caíam sobre os egípcios, os israelitas que estavam nas periferias da mesma cidade não foram afetados, não foram atingidos. Então observe que as pragas foram direcionadas apenas para os egípcios. Então hoje é diferente, por quê? Para você entender, eu vou lembrar o que Deus falou ali em Isaías capítulo 54, a partir do verso 17 em diante. Você pode observar ali que Deus diz assim, ó, eu fiz o assolador, que fiz o ferro, que fiz o ferreiro. Então, o assolador usa o homem que usa o fogo, que faz uma arma, e essa arma tem o propósito de atingir os filhos de Deus. E é o que Deus diz. Portanto, toda arma preparada contra vós, em juízo, vós as condenará. Esta é a herança dos santos. Essa passagem ajuda você a entender o modelo das 2 alianças. Enquanto a praga caía sobre os egípcios, não caía sobre os israelitas. Se porventura a praga errasse e caísse sobre os israelitas não tinham de Deus nenhuma promessa onde eles eram a autoridade que julgaria, que enfrentaria. O que é totalmente diferente nos nossos dias. Veja só, o Senhor Jesus disse ali em Lucas 10, verso 19, eis aí eu vos dei poder, para quê? Para pisar serpente, cobra venenosa e toda a força do mal, e nada absolutamente fará dano algum. Se você fizer a ponte com o versículo que nós acabamos de falar, você vai entender que ambos, Jesus deu autoridade para pisar serpente. Então Deus disse lá em Isaías, toda arma preparada contra vós, em juízo vós as condenará, porque nós temos autoridade. Eis aqui a diferença hoje. Aí você olhando do outro lado, você vai ver várias passagens bíblicas. Eu vou citar apenas uma. Ali em Efésios 2, onde Deus afirma que a ira de Deus continua sobre os filhos da desobediência. Então hoje a posição que você tem que ter, o entendimento que você tem que ter é esse. Por causa do pecado as pragas virão. As pragas virão. Porque o salário do pecado é a morte. Então as pessoas que não querem Deus, as pessoas que se afastam de Deus, que faz todo tipo daquilo que Deus aborrece, elas convivem no mesmo espaço geograficamente
dos que vivem agradando a Deus, dos que se esforçam para agradar a Deus, dos que são tementes a Deus. Então, para que ambos não sejam atingidos, só tem um meio: alguém se firmar na fé, alguém repreender. Por quê? Porque as pragas virão. Agora é praga de gafanhoto, ainda nem saímos da pandemia do coronavírus, já tem essa praga de gafanhoto. Está na Bíblia. Tudo isso aponta para o final dos tempos, para o final dos dias. Em Levítico 25, 26, aonde as pragas, como consequência da desobediência do povo, vêm e a dor, em vez do povo se arrepender, o povo faz, é aborrecer a Deus, é culpar a Deus. E aí vem outra praga, você vê lá, 10 pragas. A mesma coisa acontece em Apocalipse, que o sofrimento, a maioria dos que estão no sofrimento, em vez de se arrependerem e tomar uma atitude de retornar para Deus e voltar para Deus, faz é amaldiçoar a Deus, faz é culpar a Deus pelas pragas, pela dor. Então, eu quero que você tire sua própria conclusão. Então, o Apocalipse estará aí. Os acontecimentos descritos para o final dos dias estão aí. Joel, capítulo 1. Esta é a mensagem que o Senhor Deus deu a Joel, filho de Petuel. Escute, povo de Judá. Já aconteceu alguma coisa tão terrível como esta em nossos dias ou no tempo dos nossos antepassados? Vieram nuvens e mais nuvens de gafanhotos e comeram todas as plantações. O que os primeiros gafanhotos deixaram foi devorado pelos que vieram depois. Acordem, beberrões! Acordem e chorem! Vocês que gostam de vinho, pois as uvas foram destruídas e não haverá vinho novo para beber. Vieram os gafanhotos como um exército enorme e poderoso e invadiram o meu país. Os seus dentes eram como os de um leão e afiados como dentes de uma leoa. Destruíram as nossas barreiras e acabaram com as nossas figueiras. Arrancaram as cascas das árvores, deixando os galhos completamente brancos. Está chegando o dia do Senhor, em que o Todo-Poderoso vai trazer destruição. Será um dia de terror. Sem podermos fazer nada, vimos as nossas plantações serem destruídas. No templo do nosso Deus não há alegria nem festa. Nos campos secos, as sementes não brotam. Não há colheita de trigo. E os depósitos de cereais estão caindo aos pedaços. O gado está mugindo de fome. E os bois andam tontos de um lado para o outro porque não há pasto. As ovelhas também estão morrendo. Eu clamo a ti, ó Senhor. As árvores e os pastos estão secos, como se um fogo tivesse queimado tudo. Até os animais selvagens pedem socorro a ti, porque os rios secaram e por toda parte a seca acabou com o capim. Oséias, capítulo 2. Deus disse ao povo de Israel: vou seduzir a minha amada e levá-la de novo para o deserto, onde lhe falarei do meu amor. Ali eu devolverei a ela as suas plantações de uvas e transformarei o vale da desgraça em uma porta de esperança. Então ela falará comigo como fazia no tempo em que era moça, quando saiu do Egito. Mais uma vez ela me chamará de meu marido, em vez de me chamar de meu Baal.
Nunca mais deixarei que ela diga o nome Baal. Nunca mais se falará desse Deus. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Naquele dia farei um acordo com os animais selvagens, com as aves e com as cobras, para que não ataquem a minha amada. Quebrarei as armas de guerra, os arcos e as espadas. Não haverá mais guerra, e o meu povo viverá em paz e segurança. Israel, eu casarei com você, e para sempre você será minha legítima esposa. Eu a tratarei com amor e carinho, e serei um marido fiel. Então você se dedicará a mim, o Senhor. Naquele tempo, serei o Deus que atende. Atenderei o pedido dos céus. Os céus atenderão o pedido da terra, dando-lhe chuvas. E a terra responderá produzindo trigo, uvas e azeitonas. Assim eu atenderei às orações do meu povo de Israel. Plantarei o meu povo na terra prometida, para que eles sejam a minha própria plantação. E eu amarei aquela que se chama não amada. Para aquele que se chama não meu povo, eu direi: você é o meu povo. E ele responderá: tu és o meu Deus.